Honda tem para oferecer para você no próximo período? E olha, tem muita novidade. E eu vou contar tudo para você. Não, quem vai contar, na verdade, é o Ariel. Ariel Mogor, que é gerente de marketing e relações públicas da Honda, é o nosso convidado de hoje no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Ariel, um prazer receber você aqui. Obrigado pelo carinho e pela gentileza. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, João. Bom, você viu que eu já te comprometi aqui, hein? Sim. Vai contar tudo. E a Honda passou recentemente por um momento de mudanças, alguns anos atrás. Tirou 2 carros importantes de linha, o WRV e o Fit, carros de sucesso. A que se deveu essa retirada, né? Estratégia da empresa ou os carros já não estavam atendendo às leis de emissões, enfim? Bom, vamos dizer que qualquer decisão na indústria, ela sempre tem inúmeros fatores por trás, né? É claro que o Fit era um modelo com uma legião de fãs, não à toa que o fato dele ter saído de linha deixou saudade para muitas pessoas, mas existe uma tendência bastante clara do segmento SUV que a gente tem enxergado, que parece que nunca é demais o crescimento desse segmento. Ele continuamente cresce, né? Então ainda não chegou no seu máximo, né? Ao ponto de que o Fit, com uma característica de minivan, fazia parte ainda de um segmento que era praticamente o Fit era o único representante ali do seu segmento. Até existem outras minivans no mercado, mas com um perfil às vezes muito mais voltada para uma venda direta, para um taxista, etc. E carros que são um pouco maiores. O Fit ele conseguia ter uma característica muito interessante de ter um grande espaço interno, sendo não tão grande externamente. Você caracteriza como uma minivan? Globalmente falando, ele era entendido como uma minivan a nível de segmentação da indústria mesmo. Mas esse que era um trunfo muito legal do Fit. Para algumas pessoas, ele era um hatchback. Para outras, uma minivan. Por conta, principalmente também do seu espaço interno, mas até pelo design mais monovolume, onde a gente não tinha um capô, um primeiro volume ali tão ressaltado, né, como tem um hatchback como característica. Então, ele era enigmático nesse sentido, né? Mas, claro, respondendo à sua pergunta, ele tem um representante à altura dele, que é o City Hatchback no nosso lineup, porque ele conseguiu manter as virtudes do Fit, que são o espaço interno e a versatilidade daquele nosso exclusivo sistema de modularidade dos bancos, o Magic Seat, inclusive com um volume de Magic Seat, né, quando rebaixados os bancos traseiros, até maior do que o Fit tinha, mas com um design ainda mais apurado, hatchback de fato, e com uma gama de equipamentos e tecnologias muito mais avançada do que o Fit de geração anterior tinha. Então a gente conseguiu manter as virtudes, tanto que os clientes de Fit, muitos migraram para o City, e aí juntando com o que eu falei da tendência SUV, muitos outros foram para o HRV, que é o nosso best-seller no lineup. Mas hoje o carro de entrada que vocês têm é só o City, né? O City, hatch e sedã. E o sedã. Exatamente. O WRV que vai voltar agora, ele vai se posicionar como um dos carros de entrada ou vai entrar num segmento superior, um pouco mais caro? WRV ele vai ter um posicionamento abaixo do HRV. Então isso já dá para ser um bom indicativo de que ele tem esse papel de ser um SUV de entrada do nosso lineup. Nível de precificação ele fica então ali logo abaixo, que é razoavelmente onde estão também o City Hatchback Sedan, né? Ainda estamos em vias de fechar definição. preço e tudo mais, mas o que a gente tem como um parâmetro definidor é ele estar abaixo do HRV. Ariel, de uma forma geral, os carros hoje no Brasil estão muito caros, né? O ticket médio evoluiu, cresceu muito nos últimos anos, em função aí das exigências, tecnologias, exigências de segurança que a gente conhece. A Honda não pensa em trabalhar mais o segmento de entrada do mercado? Ou vai trabalhar mais esses nichos de carro premium? Se a gente for ver, acho que os preços dos carros que a gente tem hoje no nosso lineup, eles são bastante equivalentes aos preços médios da concorrência. Quando a gente vê a família City, por exemplo,
A gente tem versões que atendem inclusive o público PCD, abaixo da faixa de R$120 mil. O HRV também, o que é muito interessante é que a gente tem duas motorizações 1.5 litro de injeção direta nas duas versões de entrada e 1.5 turbo nas duas topo de linha. Então, por vezes, a estratégia vai ser ter motorizações diferentes no mesmo produto para estender a gama de faixa de preço e com isso a gente conseguir acaba atendendo dois segmentos. Exatamente. A Honda passou toda a sua produção da fábrica de Sumaré para a fábrica de Tirapina, né? Hoje, se não me engano, você me corrige, não se fabrica mais nada em Sumaré. Eu pergunto, por que duas fábricas então? Sim. Se a gente falar de linha de montagem, está em Itirapina de fato, né? Mas Sumaré manteve ainda uma parte muito importante de produção de toda a injeção de peças plásticas dos nossos carros são feitas em Sumaré. A pintura das peças plásticas também é feita lá. E toda a parte de powertrain, então motor, é feito lá, do zero, né? Então, a gente tem, no fim, duas plantas em função disso. Uma está produzindo componentes, inclusive o motor, outra está fazendo a montagem, digamos. Então, em Tirapina vai ter pintura de carroceria, mas vai ter solda, vai ter fundição. Fundição em Sumaré, vai ter estamparia em Tirapina e a linha de montagem final. Não teria condições de ampliar uma das fábricas? Para que ter dois polos produtivos? Não tinha. Itirapina, vamos dizer, é um terreno bem grande, né? Então, assim, não é por falta de terreno que a fábrica lá não é maior. Mas a nível de eficiência, tanto de custos quanto parque de fornecedores, a estratégia atual foi o ponto de equilíbrio perfeito, vamos dizer, pelo menos para o momento que estamos. O WRV que está chegando aí, né? Ele começa já com híbrido, com a solução híbrida, ou inicialmente vai vir só a combustão? WRV, por ter justamente esse papel de estar posicionado abaixo do HRV, ele vem com motorização 1.5 litro de injeção direta, mas aspirado, sem o motor híbrido. Até porque, como ele tem esse papel de ser um SUV mais de entrada antes do HRV, naturalmente, se fosse aplicado a motorização híbrida nele, ele não ia conseguir cumprir esse papel, né? Então, o seu lançamento em novembro será com motor 1.5 litro de injeção direta. Mas já está previsto a versão híbrida. A gente não tem nenhum anúncio nesse sentido, mas claro que para todo o nosso line-up já foi anunciado anteriormente no nosso ciclo de investimentos, né, que a Honda está aplicando 4,2 bilhões de reais para desenvolvimento, seja de uma geração de novos modelos, como também da produção local de motores híbridos flex. Então, faz parte, sim, desse ciclo de investimentos, mas isso não seria uma exclusividade do WRV, mas de todo o line-up. Porque hoje vocês têm 3 carros híbridos, né? O Civic, o CR-V e o Accord. O Accord. O Accord. Sedã acima do Civic. Todos importados. Isso. Vocês não têm nenhuma produção nacional, muito menos elétrico, né? Exatamente. Existe a perspectiva de produção de um carro elétrico no Brasil? Pelo momento não, até porque a nossa grande aposta está no híbrido flex. Quando a gente olha pelo aspecto de tecnologias, a Honda tem todas elas disponíveis globalmente, né? A gente tem carro sendo comercializado a hidrogênio, elétrico, né? Carros a combustão, híbridos, e a Honda tem um histórico na hibridização gigantesco globalmente, mas vale ponderar, pôr em perspectiva, a tecnologia certa para o lugar certo na hora certa. E dentro desse aspecto, o Brasil ele tem algumas, vamos dizer assim, vantagens competitivas e algumas outras características de desafio. Quais são as vantagens? Primeiro que a gente tem uma matriz energética muito limpa, o que é bastante positivo, né? É top global que a gente tem aqui, né? Por vezes a gente não comemora tanto os nossos feitos, né, como nação, mas a energia, o percentual de energia na matriz de energia produzida no Brasil que é limpa é maior do que a grande maioria dos demais países. Mas a eletricidade também é uma grande fonte de energia no Brasil. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a usina de Itaipu, né, consegue produzir uma energia limpa. A gente vem
tem visto uma crescente na produção de energia solar, eólica e tudo mais. Então, um ponto o Brasil tem uma vantagem muito grande nisso. Outro ponto é a cana-de-açúcar. Então, é muito interessante quando a gente fala do combustível a etanol, porque ele é o considerado carbono neutro, né? À medida em que o carro, sim, ele emite CO2 no que ele está rodando, né, na combustão, mas também a própria plantação ela absorve CO2. Então, nisso a gente consegue ter esse ciclo do carbono em que ele se anula. Então, é bastante sustentável nesse sentido, né? O híbrido flex, quando abastecido com etanol, é a forma mais sustentável possível que a gente pode rodar com o carro. Mas tem esse problema, quando abastecido com etanol, né? Aí você precisa criar um carro a etanol, o antigo carro a álcool, sim, né? Porque sim. no flex, a paridade entre o preço da gasolina e do álcool acaba levando muita gente a optar pela gasolina. Sim. Porque, sendo o mesmo preço, a opção por gasolina, não pela relação ambiental, mas pela relação de custo, de você poder ter maior autonomia, parar menos nos postos de gasolina, acaba levando o consumidor a usar gasolina e não álcool. Quer dizer, o carro flex híbrido não vai ter essa função que a gente está comemorando aqui, né? Comemorando a fonte limpa do Brasil. O interessante é termos a alternativa, termos a possibilidade. Até porque, muito bem colocado, né? O nosso país tem tem dimensões continentais, o que é também um desafio para o carro elétrico, quando a gente fala de autonomia, é o mesmo desafio para o combustível do etanol. Então, por vezes, a gasolina vai ser a melhor opção e ela vai estar disponível num custo mais acessível, com maior disponibilidade em algumas regiões do país. Mas não é por conta disso que a gente vai produzir carros só a gasolina. Então, o Brasil ele acaba tendo essa grande vantagem em ter a possibilidade do etanol e aí entram outros fatores, como você bem apontou. Não dá para jogar fora, né? Essa tecnologia do carro flex, que realmente é um sucesso. É um sucesso global. Você poder usar qualquer combustível em qualquer quantidade a qualquer tempo. Mas a produção de um carro elétrico, é claro que tem que mudar toda a estrutura da fábrica, né? É montar uma outra indústria, né? E isso pressupõe um investimento pesado. Mas existe uma possibilidade no Brasil hoje, o Polo Automotivo do Ceará, a antiga fábrica da Toroller, que está oferecendo produção de carro, não produção exatamente, mas importação de kits né, trazido de fora, no sistema CKD ou principalmente SKD. Sim. Não é? A tecnologia vem pronta, o carro vem pronto, mas é montado aqui. A GM já está usando lá o Polo Automotivo do Ceará. Vocês pensam nisso também? É uma oportunidade para trazer um carro CKD, por exemplo. Acho que passa muito pela estratégia de cada montadora, né? Mas pelo momento não temos nenhum plano nesse sentido. Nosso plano, de fato, agora é lançar com sucesso o WRV, que está anunciado já para novembro, e dar sequência, a partir do ano que vem, também na continuidade dos preparativos para a aplicação, como eu comentei, nos próximos anos, da tecnologia híbrido flex localmente. Ariel, a Honda sempre foi muito cautelosa. Eu lembro lá nos anos 1980, ela já tinha a possibilidade de fabricar, de construir uma fábrica, outra fábrica no Brasil. Mas sempre foi muito cautelosa, coisa de japonês, né? Sim. Vai devagar e sempre, né? A empresa está tendo essa mesma cautela em relação ao carro eletrificado, ao carro elétrico? Ou você acha que a eletrificação é reversível? Chegou para ficar? Bom, a própria eletrificação tem suas nuances, né? Eu acho, mas sem dúvida é algo que veio para ficar, no sentido de que o carro elétrico, imagina-se que ele vai ter sempre um papel em especial para quando não é tão necessário ter uma autonomia tão grande. Então, para o uso urbano, ele pode ser uma boa alternativa. Os híbridos são uma ótima solução, em especial levando em conta as condições de matriz energética do Brasil, né? Mas a Honda, eu não sei se é exatamente o termo cautelosa, mas ela é muito sólida nas suas tomadas de decisão. Então, ela, sem dúvida, vai aplicar as tecnologias em que ela realmente acredita serem os melhores para o mercado onde ela está instalada.
Tanto que em outros países vai ser o carro elétrico, em outros países vai ser carro só a combustão, de segmentos e categorias diferentes. Então todas essas tecnologias globalmente elas estão disponíveis, mas cabe aplicar estrategicamente cada tecnologia de acordo com a necessidade de cada cliente em cada mercado. A questão da infraestrutura, né, do carro elétrico é o que incomoda muita gente e que justifica essa posição de não vale para grande distância, por exemplo, que realmente é uma dificuldade. A gente vê essa infraestrutura crescendo muito rapidamente. E aí eu lembro de um caso lá nos anos 1990, a gente fez um teste, o repórter estava no Jornal do Carro, o repórter fez um test drive com um carro na Europa, e ele dizia o seguinte, fala, olha, esse carro aqui, ele conversa com a gente, se você põe o endereço onde você vai, ele vai direitinho. Ele vai te ensinando onde... Se você sair da rota, ele te corrige, quer ver? E aí botou lá, o carro corrigiu, volta para a rota, não sei o quê, né? Aí eu estava ancorando o programa na rádio, voltou para mim, né, a matéria, eu falei assim, gente, você sabe quando que isso vai ter no Brasil? Nunca. Nunca que nós vamos ter todos os endereços do Brasil inteiro monitorados. Né? E aí eu... Né? Falei bobagem, porque depois de alguns anos a gente tinha aí o GPS e todas essas estruturas que a gente tem de direção. Eu estou falando isso porque não é possível que essa estrutura ganhe um avanço muito grande em pouco tempo e que até os trajetos de longa distância sejam possíveis trabalhar com carro elétrico puro, caminhão, por exemplo. Vai depender um pouco de cada modal, né? Acho que caminhões têm um desafio pelo peso das baterias, né? Então já é uma outra categoria que exige uma discussão à parte. Muito se fala de... Que está evoluindo muito também. Está evoluindo muito. Muito se fala também de hidrogênio verde para veículos pesados. Então essa é uma frente de pesquisa que tem avançado bastante globalmente, vamos dizer. E o Brasil ele tem, claro, uma frota de pesados gigantesca, né? Com todo o agro que tem uma relevância tão importante, né, no PIB do nosso país, mas passa, sem dúvida, por um ciclo de investimentos que, queira ou não, ainda está no início. Né? Se a gente for olhar a história de veículos elétricos no Brasil, ela ainda é bastante recente. Né? Então, talvez daqui a alguns anos a gente veja um cenário um pouco diferente. Né? Eu acabei de fazer um levantamento aqui. Hoje o Brasil disponibiliza de 1.038 carros novos para o consumidor, considerando aí todas as versões de acabamento, tecnologia, gasolina, álcool, eletrificação. E a maior parte hoje é de carro eletrificado já. E você vê aqui 400 e poucas opções, não tenho o número exato aqui, são de carros eletrificados. E a evolução tem muito grande. O próprio motor a gasolina está diminuindo o número de ofertas para o consumidor. Você acha que não é uma tendência que vai crescer rapidamente? Sem dúvidas, e principalmente nos híbridos. Essa é a nossa grande aposta. Tanto que é nisso que a gente está investindo agora para o novo ciclo de produção e dentro do contexto do Mover. Né? Mas tem alguns outros fatores que são muito importantes também para sustentabilidade, quando a gente vê, que não seja só o nível de emissão de CO2 para veículos elétricos ou híbridos. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente se orgulha muito na Honda é de sermos a única montadora que tem 100% dos seus carros produzidos com energia limpa. A gente tem o Honda Energy, né, que é uma planta de produção de energia eólica em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. A gente conta ali com os aerogeradores que abastecem a produção de todos os carros que saem de Tirapina. Então, esses fatores também eles agregam muito para a sustentabilidade, não apenas o powertrain dentro dos carros. A usina eólica no Rio Grande do Sul, né? Isso, exatamente. Ela está completando aqui 10, 11 anos já, né? Sim. E eu até te perguntar isso, você acha que ela cumpriu o papel? Ela atendeu às necessidades de energia da Honda no Brasil? Sem dúvida. É um motivo de muito orgulho para nós, de sermos essa única montadora que tem 100% dos seus carros produzidos com energia limpa. E ali, também naquele parque eólico, a gente tem recebido cada vez mais investimentos para continuar atendendo a produção
dos nossos automóveis. A energia gerada lá atende todas as necessidades da Honda no Brasil? 100%. Então, toda a produção dos carros em Itirapina e mais alguns escritórios pelo Brasil, como o de São Paulo, de Sumaré, eles são todos supridos com energia 100% limpa, de geração eólica. Eles vão passar a vender energia também, não? Não. Está ampliando lá? Mas lá tem claro, um acordo com as empresas que fazem a distribuição, né? Então, ela entra no grid, né? Então, ela entra no grid por lá, ela não é transmitida exatamente para as fábricas, né? E aí, o consumo que a gente faz aqui, a gente abate da nossa contribuição que foi feita para o grid a partir ali do Rio Grande do Sul. A Honda está há muito tempo no Brasil, não é? Consolidada, mas ela nunca teve uma participação, digamos, equivalente às marcas de grande volume, né? Eu me refiro aí a Volkswagen, GM e Fiat. Sim. Ela sempre trabalhou num mercado intermediário, do ponto de vista de volume de vendas. Existe a pretensão de um dia brigar pela liderança do mercado, ou ela vai trabalhar nesses segmentos? A nossa pretensão é sempre entregar o melhor produto para o nosso cliente e ele tendo o que ele espera da Honda sendo bem entregue. Isso passa por motorização, que é algo que a gente tem conversado aqui, mas passa por segurança também. Então, outro motivo grande de orgulho para nós é o Honda Sensing, né? Que é o nosso sistema ADAS, né? O sistema de assistência, de segurança e conveniência para o condutor, que a gente se orgulha de receber os feedbacks da imprensa especializada como sendo o mais intuitivo do mercado. Os que são testados falam, poxa, o da Honda é o que mais responde ao que é o próprio humano dirigindo ali, né? Por exemplo, sistema de manutenção de faixa. A gente vê que ele tem um funcionamento muito suave, mantendo o carro ali sem fazer aquele ping-pong dentro da faixa. Então, a gente se importa em aplicar esse tipo de tecnologia aos nossos clientes e isso, sendo esse o principal norte, né, o que orienta as nossas decisões estratégicas, não necessariamente você brigar por volume ou por ser número 1, 2 ou 3 em vendas, isso representa muita coisa para nós. O que a gente quer realmente é satisfazer os nossos clientes. Isso é o que nos dirige. Essa política de qualidade que vocês trabalham, e tem muito sucesso com isso, ela acaba fidelizando muito o cliente, né? Então, na verdade, vocês estão mantendo. A expectativa não é crescer muito em percentual, em participação, mas é manter essa clientela. Esse é o objetivo. Se a gente for ver... O índice de fidelidade é muito grande na Honda? É muito grande. Mais de 50% por modelo. Então, os nossos clientes eles repetem muito Honda porque eles sabem que ali é uma marca que é confiável. É um carro que brinca-se, né? Que é o terror do mecânico, né? Porque é muito raro você passar na oficina mecânica, né? Então, são carros com crivo de qualidade altíssimo, né? E que trazem, sim, né, um pacote tecnológico bastante avançado, né? Então, mesmo assim, a gente tem visto um crescimento de vendas muito expressivo, né? Do ano passado para esse, a gente tem visto um aumento nas nossas vendas de cerca de 1/3 a mais do que a gente vendeu no ano anterior. Então, sim, a gente tem, claro, a ambição de continuar crescendo nossas vendas e expandindo nossa produção. Não é à toa que até o final desse ano a gente vai completar o segundo turno completo de produção, né? Até então a gente estava operando em 1 turno e meio, que a gente chama, né? Então a gente está caminhando para o segundo turno completo de produção, mas não é o volume em si o que nos orienta, né? O que nos orienta é atender bem os nossos clientes, seja com produtos de qualidade, na concessionária uma experiência diferente de atendimento e um pós-vendas extremamente qualificado. Essa percepção, né, de boa qualidade, carro que não quebra, é isso que garante o bom valor de revenda? Eu pergunto porque a Honda tem ganho sempre, às vezes campeão geral e muitas vezes nas categorias, ganha o selo maior valor de revenda que a gente realiza todos os anos. E isso, com certeza, é um valor importante para o consumidor na hora da troca, não? Sem dúvida, tanto que é muito difícil ver um Honda parado na concessionária de seminovo, né? Porque eles são um ativo depois na mão do cliente, né? Depois da compra, que dá muita liquidez. Então,
ter um Honda é isso, né? Você acaba tendo na mão um carro que é muito fácil de ser vendido posteriormente, que quando não valoriza, consegue manter um ótimo valor, com baixíssima desvalorização, e o reflexo disso é o que a gente tem visto nos prêmios, né? Tanto os da Autoinforme, que são um grande motivo de honra para nós de recebê-los, né? Quanto de alguns outros prêmios que a gente tem no mercado. O HRV é um bom exemplo disso, né? Ele tem ali no segmento de SUVs compactos o prêmio de melhor valor de revenda. Então isso se reflete, sem dúvida, na fidelidade dos clientes. O consumidor brasileiro é muito diferente do consumidor japonês, aliás, não o consumidor de carro, o consumidor em geral, né? Outras características. Sim, países muito diferentes, né? Como é que é feita a adaptação do carro desenvolvido no Japão, né, para o consumidor brasileiro? Um exemplo interessante é a suspensão, porque, por exemplo, no Japão tem muito menos buraco nas ruas do que temos por aqui. Então, e não tem lombada, né? E não tem lombada. Também a diversidade de terrenos, porque uma coisa é você, vamos dizer, a gente tem um litoral gigantesco, né? Então ali a gente tem uma situação da necessidade de que a peça não sofra corrosão muito maior do que há em outros países, por exemplo, né? Também variações de temperatura, né? Então a temperatura, você vai ali em Santa Catarina, em alguns lugares no topo da serra vai nevar, e no mesmo período, no mesmo país, a gente está falando no norte, no nordeste, no centro-oeste, de temperaturas que facilmente passam dos 40 graus, né? Então, o veículo ele tem que ter as especificações que atendam a esses limites, né, inferiores e superiores. Mas suspensão é algo bastante interessante, porque é sempre um equilíbrio entre a gente ter um carro que seja confortável, no sentido de passar bem por essas imperfeições, né, de pavimentação das nossas vias, mas também ser um carro gostoso de dirigir, prazeroso, né, não molenga, vamos dizer assim. E isso é algo que a Honda faz muito bem, né? O setting de suspensão dela deixa os carros divertidos de dirigir, mas ainda mantendo um bom conforto. Quer dizer, não é para enfrentar o fora de estrada, não é para enfrentar as ruas das cidades brasileiras que são muito esburacadas. E tem uma certa tropicalização nesse sentido, que às vezes passa por até levantar um pouco mais o carro, né? Então o vão livre em relação ao solo, comparando com alguns outros países, no Brasil geralmente ele é alguns milímetros a mais, justamente em função dessas características como lombadas que você comentou. A Honda investe em célula de hidrogênio, né? Sim. Como é que a empresa vê a perspectiva disso se tornar realidade e o equilíbrio entre as soluções agora de carro elétrico com o carro a hidrogênio? A propósito, né, eu costumo fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte: um ouvinte mandou um fax para a gente perguntando quando que chega a célula de combustível. Um fax! Um fax. É fax não mesmo. Foi um WhatsApp. Que ele mandou esse fax no ano de 1980. Entendi. E já se falava que está chegando a célula de combustível. E nunca chega. Como é que está isso? Sim. Tem alguns, vamos dizer, uma tecnologia bastante relevante também, como uma alternativa. Tem alguns desafios dela ser, vamos dizer assim, distribuída com facilidade. Então a questão é como reabastecer, como ter vamos dizer assim, uma... Mas esse é o calcanhar de Aquiles, né? Esse é o grande calcanhar de Aquiles, né? Como você distribuir e como você abastecer carros movidos a célula de combustível. Então, não é simplesmente o ter a tecnologia, mas é pensar todo esse ecossistema que passa por distribuição, né? Por ter empresas que queiram comercializar essas soluções, né? Então, passa um pouco por esse ecossistema. Acho que no Brasil ainda essa, claro, uma frente de estudo importante, mas a gente não tem um horizonte tão claro quanto a hibridização, por exemplo. A Honda, eu acho que não tem outra empresa como a Honda que tem um ecossistema de mobilidade tão amplo, né? Ela fabrica carro, Sim. patinete, motor estacionário, motor de barco, moto, um sucesso, né? Moto Tem da Honda, avião.
Avião, Recentemente até foguete. até foguete. Até foguete. Aí eu te pergunto, e o carro voador? Quando é que vai chegar? Essa é outra frente de trabalho que a Honda tem globalmente, que é o eVTOL, né? Então são veículos de, vamos dizer assim, seriam similar a um drone, mas um drone bastante grande e que caiba uma pessoa dentro. Vamos dizer assim, é uma forma bem simples de se explicar, né? Então, Tecnicamente, esse produto está pronto já ou não? olha, não especificamente para comercialização, mas vamos dizer que é um horizonte muito próximo disso. A gente vê muitas iniciativas nesse sentido, não só da Honda. Você acha que o carro voador pode se tornar uma realidade de consumo mesmo, de transporte equivalente ao carro? Vamos dizer que não seria exatamente o carro, mas vamos dizer o eVTOL, né? Então não necessariamente é um carro que roda, mas que também voa, né? Mas o eVTOL, sem dúvida, ele tem um potencial muito interessante para principalmente curtas distâncias, né? Então a gente já vê algumas iniciativas nos Estados Unidos, por exemplo, de companhias aéreas que têm parcerias com empresas startups que comercializarão o eVTOL dentro dos próximos 3 anos para fazer transporte de passageiros entre um aeroporto e outro. Então, para curtas distâncias, ele é uma alternativa mais barata e mais personalizável do que um helicóptero, por exemplo. E ele é bem mais fácil, né? Ele pode pousar na vertical, não precisa de espaço. Mas ele vai ser usado de forma individual ou é controlado tudo por computador? Como é que vai funcionar? Eu posso dirigir, tem que ter carteira nacional de habilitação ou tem que ter o brevet? Você sabe como isso vai funcionar? Não tenho tantos detalhes assim. Acho que ainda tem um campo de regulamentação, né, com o conjunto ANAC e tudo mais, que ainda tem um campo a ser percorrido nesse sentido. Mas eu acho que é um caminho que vai ser muito em breve desbravado e a gente deve ter condição de pegar alguns voos um pouquinho mais rápidos e escapar do trânsito aqui de São Paulo, por exemplo. Escuta, como é que você está vendo, como é que a Honda está enxergando a chegada das marcas chinesas no mercado? Trazendo alta tecnologia, carros confortáveis, com grande autonomia e a preços altamente competitivos. Você acha que os chineses podem ameaçar as marcas tradicionais? Em outras palavras, você está com medo? Imagina. Eu acho que a nossa presença no mercado, desde os anos 70 com motocicletas, desde do início dos anos 90 com automóveis e produção no Brasil desde 97, nos dá bastante segurança de entender quem é o cliente brasileiro, né? Então, não é a questão só da gente também colocar tudo em cima do produto em si, do line-up de produto. Mas é a gente entender como é que é o pós-vendas, né? Disponibilidade de peças para os nossos clientes. Isso tudo que eu estou falando, a Honda tem há muito tempo, né? Arrisco dizer que, se não for a única, é uma das únicas que tem o seu próprio centro de treinamento de oficina de pós-vendas no Brasil. Então, isso não é terceirizado junto a outras instituições. Isso é próprio, capacitando toda a nossa rede de pós-vendas com funilaria e pintura. Única montadora do Brasil que toda concessionária tem uma estação de funilaria e pintura no Brasil. Valor de revenda dos nossos produtos, a qualidade do nosso pós-vendas, acho que tudo isso compõe o que o cliente brasileiro precisa. Como você comentou, um automóvel não é um bem que se troca necessariamente a cada 6 meses, a cada 1 ano. É um bem que já vai para um valor em que é um plano familiar, é uma conquista para a família. Acho que depois da casa, né, de você comprar uma casa, um apartamento, é a principal compra de uma família, né, de uma pessoa. Então, a gente trata com muito carinho não só o produto que a gente está entregando para os nossos clientes, que tem uma qualidade excepcional, mas com que toda a experiência da compra, do financiamento através do nosso Banco Honda, que também facilita com financiamento, o maior consórcio do Brasil é nosso, né, junto ao Banco Honda.
A gente tem a nossa própria seguradora, né? Um pós-vendas extremamente qualificado, uma mão de obra extremamente qualificada dentro das concessionárias. Tudo isso compõe a presença Honda no mercado brasileiro. Mas não falando da Honda, falando de um mercado geral, de um novo momento que o mundo está vivendo e o Brasil, consequentemente. Embora você tenha dito aí que a Honda tem um nível de fidelidade muito alto, não é isso que se passa com o mercado de uma maneira geral. O índice de infidelidade está aumentando, né? Você vê a montadora chegando, que mal a gente sabe que está já se colocando no mercado, já está vendendo, já tem gente procurando. Eles fazem o lançamento aí, um pré-lançamento, tem 2, 3 mil pedidos. As pessoas estão interessadas em buscar novas tecnologias, principalmente com a chegada do carro eletrificado. Isso não pode prejudicar um pouco a indústria como um todo? A indústria tradicional? Eu acho que prejudicar não, porque competição é sempre positivo e sempre tende vamos dizer assim, a melhorar o que é ofertado para os clientes. Mas o que eu posso dizer esses novos entrantes eles estão no mercado já tem cerca de 2 anos e nesse período a Honda só cresceu em vendas e aumentou sua fidelidade. Então, definitivamente, não estamos perdendo vendas em função dos novos entrantes. A gente tem, na verdade, prosperado cada vez mais e apostado cada vez mais no Brasil, como a gente já faz há tantas décadas. Em relação a motos, a Honda, a representação da Honda brasileira tem um peso muito importante no mercado global da Honda. E automóveis, qual é a importância do mercado brasileiro? Olha, não tenho exatamente o número, né? Qual seria o ranking de vendas do Brasil versus outros países, mas sem dúvida é um mercado de bastante relevância. Acho que isso é refletido, como eu já disse algumas vezes, nos investimentos que têm sido feitos no nosso mercado. É que motos, isso se torna muito mais evidente, essa relevância, claro, porque tem mais de 70% de market share, né, a Honda no Brasil. Então, é algo que, se não me engano, é a primeira ou a segunda de maior número de vendas globalmente. A Honda... mesmo em volume de vendas? Em volume de vendas, né? Se eu não me engano, junto com o Vietnã, algum outro mercado ali junto, sempre fica, né, ou o Brasil ou esses países onde a Honda mais vende motocicletas, né? Agora, quando a gente fala de... Mas isso por quê? Porque motocicletas é um mercado que tem uma amplitude muito grande, né, em especial no hemisfério sul. Agora, quando a gente fala de automóveis, é um pouco difícil de competir em volume, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, né? Eu acho que o que o nosso mercado todo vende num ano, eles vendem num mês, né? Então, essa comparação ela fica um pouco mais distante, sem dúvida. Qual é a política de expansão, de investimento do Brasil que a Honda está traçando para o próximo período? Faz parte desse pacote que a gente está prevendo dentro do contexto do Mover, de 4,2 bilhões de reais, que passam para a modernização da nossa estrutura de produção, também para investimentos na tecnologia híbrido flex e para modelos como o WRV, que a gente vai lançar em novembro desse ano. Ariel, como é que você enxerga o futuro da mobilidade no Brasil, considerando essa evolução, né, esse crescimento das novas tecnologias, transição energética, a China com esse potencial todo chegando, não só no Brasil, no mundo inteiro, o papel, como você se referiu, né, do carro a álcool, o etanol no Brasil, a importância que isso tem, e também o crescimento de vendas. Nós já tivemos 4 milhões, quase 4 milhões de vendas em 2012, por exemplo, que foi o auge, e hoje não estamos um pouco mais da metade. Como é que você enxerga esse futuro, considerando todos esses aspectos? Acho que o Brasil ele tem uma vocação de diversidade muito boa, né? E quando a gente fala de mobilidade não podia ser diferente. É um mercado extremamente pujante, com um número de automóveis, seja carros ou motocicletas, por habitante ainda pequeno em relação a outros mercados mais desenvolvidos. Então, as marcas investem muito no Brasil e apostam muito no Brasil porque, olhando indicadores socioeconômicos, a tendência de médio e longo prazo no Brasil é sempre de, queira ou não, um espaço para expansão ali na produção e comercialização de mais automóveis.
tem um parque de fornecedores extremamente capacitado e tem uma mão de obra também muito qualificada para a produção de carros de alta qualidade, né? Tanto que carros exportados do Brasil geralmente são muito elogiados pela sua qualidade. Mas quando a gente vê o que a indústria automotiva tem passado na discussão da eletrificação, isso é parte de um todo quando a gente fala de mobilidade, claro, com opções combustão, híbrido, elétrico, mas também isso passa por outros modais, outros meios de transporte. A gente tem visto um movimento bastante interessante, né, de expansão no investimento dos governos, seja a nível nacional ou dos governos de estado, na intensificação do transporte público, né, seja com investimentos em trens, em metrôs, isso também é bastante positivo, bem como outros meios de transporte, né, como bicicletas, os próprios eVTOL que a gente tem comentado. Então, a tendência é que a gente tenha, claro, ainda uma predominância muito grande de motocicletas e automóveis no Brasil, mas enxergando também um horizonte onde modais alternativos de transporte acabam ganhando mais relevância. Vamos falar de salão do automóvel, onde a Honda vai estar presente na volta do salão depois de tanto tempo ausente, né? Sim. Além do WRV, o que mais vocês vão ter de novidade para o salão do automóvel, além do WRV? Eu não posso contar tudo, porque se eu contar tudo, vai perder a graça. Mas o que eu posso dizer é que vai ter novidade lá. Isso é um fato. E a gente está prevendo também uma apresentação da marca no aspecto corporativo. Não só apresentando lá os automóveis, mas apresentando a nossa presença com motocicletas, com quadriciclos, com a parte de aviação. A gente tem o Honda Jet, que é um jato executivo que é comercializado no Brasil, através da parceria com a Líder Aviação. Mas ele vai estar lá no salão? Quem sabe? Não sei. Se você não sabe, quem vai saber? Então, mas a gente está preparando novidades que são muito interessantes nesse sentido. A gente tem algumas coisas sendo preparadas muito legais ali que vão estar à altura desse grande evento que está retomando depois de 7 anos. Vai ser grande mesmo? Qual é o diferencial do Salão 2025? Olha, dá para dizer, acho que o principal diferencial seria a possibilidade de fazer test drive. Então, vai ter um pavilhão dedicado a isso. Para isso, a gente vai ter o próprio WRV lá à disposição para as pessoas conhecerem e fazerem um test drive em primeira mão. E também a gente está prevendo ali ter o nosso line-up híbrido disponível para test drive para que as pessoas conheçam a nossa tecnologia, que tem um diferencial muito legal, porque o nosso sistema híbrido ele funciona majoritariamente no modo de tração elétrico. Então, o motor a combustão que há no carro, ele está provendo energia para abastecer o sistema elétrico, mas quem faz a tração do carro é o sistema elétrico. Então, ter o test drive é interessante para que as pessoas possam conhecer os detalhes da tecnologia e experimentar por conta própria. Você ouviu o Ariel Mogro, que é gerente de marketing e relações públicas da Honda Brasil. Obrigado, Ariel, por sua presença aqui nos nossos estúdios, no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Foi um prazer ter recebido você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado.